Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao seu canal. Vamos ver maçonaria. Esse é amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, estou aqui no meu sítio e estou aqui deitado aqui na minha redinha. E eu acabei de ser notificado aqui com um vídeo, num canal que eu sou inscrito, do Luiz Mille, Fatos Maçônicos. Interessante, interessantíssimo o vídeo que ele postou ontem, não sei que eu fui notificado, fui ler aqui, fui ver aqui, relações entre o comunismo e a maçonaria, né? E então ele fala no título do vídeo que ele vai falar a verdade, ou seja, ele diz que vai falar a verdade em relação ao que consiste o comunismo e se tem algum tipo de relação com a maçonaria. Eu acho muita arrogância e muita prepotência de um indivíduo a qual ele já se denomina, né, a voz da maçonaria. Ou seja, o cara está dizendo que ele vai falar a verdade em relação ao que consiste, se existe algum relacionamento entre o comunismo, a ideologia comunista, né, e a maçonaria. Então eu não aguentei, macho, eu tenho que fazer um vídeo. Porque o cara já se diz digamos assim, um procurador em falar em nome da maçonaria. Bem, é um direito dele. Mesmo eu discordando do que ele fala, eu vou defender o direito dele falar com a minha própria vida, né? Nós vivemos num país laico e somos homens livres, né? A própria Constituição do nosso país nos permite falar, expressar o que a gente pensa, etc. Mas vamos lá. Olha, eu não vou pesquisar aqui no Google, eu não sou cientista político, ou seja, mas vamos analisar o que é a ideologia comunista. De princípio a gente tem que entender que o comunismo não é uma definição. Para que você possa aplicar o comunismo, é necessário que você entenda o princípio do comunismo. O princípio do comunismo nasce no socialismo. Olha só como é interessante. Nenhum estado, se ele aplicar o comunismo como ideologia já definida, ele entra numa falência. E o comunismo é quase inalcançável se primeiro não tivermos a implantação de um socialismo. O socialismo, ele é o princípio de uma ideologia política. Nesse sentido, ele é o caminho para a aplicação de um comunismo sólido, de uma vivência. Em termos aplicável, ou seja, de tratação de fato, de objetividade e de vivência, o comunismo seria uma utopia se for aplicada no Estado. É uma ideia fenomenal, é uma ideologia que enche os olhos. Todos nós, se nós aceitarmos, todos os seres humanos, digamos assim, não vou aqui generalizar, porque generalizar seria uma utopia da minha parte, mas nós temos uma ideia socialista e nós temos uma ideia comunista. Quem não gostaria de viver numa sociedade igualitária? Quem não gostaria disso? Não é verdade? Quem não gostaria de ver toda uma sociedade igual, onde não houvesse um poder centralizador, onde todos nós pudéssemos usufruir dos benefícios do Estado, né? Toda a arrecadação do Estado fosse distribuída de forma igualitária. Não confunda igualdade com igualitarismo, há uma diferença. Igualdade é uma coisa, igualitarismo é outra, né? O comunismo defende o igualitarismo, ou seja, todos nós somos iguais. A ideia política, né, de uma sociedade socialista, que é o princípio para se aplicar o comunismo, você não chega ao comunismo se primeiro você não trabalhar o socialismo. Eu não vou me estender porque é um assunto muito vasto. Nesse aspecto político é muito vasto o assunto, né? Então eu deixo você procurar analisar. E eu vou já chegar se a maçonaria ela tem essa ideia socialista e de certa forma uma ideia comunista. O Luiz Mille no seu canal disse que não, porque a maçonaria se trata de hierarquia. Bem, ele falou do conceito administrativo, mas vamos para a ideia, porque o socialismo
tanto o comunismo como qualquer outro princípio político é uma ideia, né? Extrema-direita e etc., nazismo e etc., são ideias. Agora, a aplicação é outra coisa, né? Então, qual é a ideia socialista? A ideia socialista é que nós temos uma liberdade, digamos assim, de expressão. Nós vivemos em uma fraternidade onde não há centralização de castas, né? Onde não há, digamos assim, um poder centralizador, né? Onde podemos falar de fraternidade, onde há liberdade do ser, e etc, 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 né? Então, o que a maçonaria defende? Olha só, a maçonaria ela defende a fraternidade, a liberdade e a igualdade. Só aí nós já podemos aplicar que a ideia socialista já adentra fundo na maçonaria, se nós levarmos para o princípio do princípio da maçonaria liberal, né? Da origem da maçonaria liberal francesa. Então, o socialismo ele prega isso. Ele prega a fraternidade, ele prega a igualdade, ele prega a liberdade do indivíduo, etc., né? Mas como funciona em relação ao Estado? O Estado seria a centralização do poder, aonde ele manteria a arrecadação financeira, aonde ele dividiria nas classes menos favorecidas e manteria a igualdade, não é isso? O princípio do socialismo, né? E para que chegasse assim ao foco, né? Ao objetivo que seria o comunismo, uma sociedade onde o Estado mantesse o seu poder centralizado, mas só que esse Estado com ideia socialista, que foi o princípio, né? Para que o povo possa ser, de certa forma, advertido que não haverá mais nenhum tipo de sistema de diferença, né? Diferença entre o proletariado e etc, etc, onde o governo colocaria tudo isso num pé de igualdade, né? E aí viveríamos assim, digamos, um céu na terra, né? Ora, e a maçonaria? O que ela apregoa para você? De princípio, ela diz que todos somos irmãos, que todos temos os mesmos direitos e que todos estamos cientes de que as leis da instituição maçônica, de uma determinada instituição, ela põe em pé de igualdade o aprendiz ao grão-mestre. Não seria isso uma ideia socialista? Não seria? Diferente do que consiste a hierarquia. No socialismo, a hierarquia permanece. Olha, teremos o presidente, seja um ditador, mas teremos o presidente, teremos um legislativo, teremos um judiciário. Vai haver a hierarquia. Todo governo há uma hierarquia. Mas o cara querer trazer e desfazer uma ideologia dentro de um sistema hierárquico é uma falência cultural e intelectual. É uma falência cultural e intelectual que foge totalmente das ideias. Na maçonaria, o que diz? O que diz em termos institucionais? Que em loja nós somos iguais. Nós somos todos iguais. Não há diferença se ali adentre o presidente da República ou um príncipe de Gales, ou seja, o bambambam da tapioqueira, o Bill Gates, mas numa loja maçônica nós somos iguais. O que é isso? Senão uma ideia socialista em termos de vivência, se não é isso uma ideia comunista, se todos nós somos iguais. Agora, se você levar para o aspecto financeiro, para o aspecto capitalista do indivíduo, na sua individualidade, aí eu não vou entrar no mérito. Mas a ideia maçônica, ela é igualar todos os indivíduos, seja ele do faxineiro ao presidente da República. Então não há diferença de classes. Então a maçonaria, de certa forma, ela não expressa essa ideia, mas na essência ela é sim uma ideia socialista. Ela é uma ideia socialista. É só você se aprofundar no estudo, retirando a ideologia política.
retirando o assunto em relação administrativamente o que rege o Estado. Mas na essência de vivência objetiva, a maçonaria ela apregoa sim o socialismo, né? E de certa forma, nas entrelinhas, na essência, ela anda para um comunismo, já que há uma profundidade, uma altura e uma largura que os irmãos devem se auto-auxiliar, que os irmãos devem se auto-ajudar para manter um equilíbrio de igualdade. Veja bem, isso funciona? Não, mas a essência maçônica, ela pregoa sim, ela não vive, como também não funciona no sentido de uma administração do Estado. Não funciona, isso é fato, né? Acho que eu já fiz vídeo em relação a isso. Não funciona. E na maçonaria não é de funcionar também não. Por quê? Porque toda arrecadação financeira é contribuída pelos seus associados. Bem, eu vou... Pronto, agora veio a ideia aqui melhor. Digamos que a potência seja o Estado. Digamos que a potência maçônica seja o Estado. Certo? O que a potência faz? A potência arrecada o dinheiro, né, das lojas, dos seus associados, do povo, né, com a promessa de uma administração social, de beneficiar os seus associados, dando a eles uma vida comum. Veja bem, isso é dito sim, isso só não é aplicado. E o que o Estado socialista aplica? Não é isso? Não é a mesma coisa? Arrecada o dinheiro, centraliza o dinheiro na promessa de igualitar o seu povo, né? Os seus que pertencem àquela sociedade daquele Estado. Isso não funciona. Então, a instituição maçônica, ela prega uma ideia, mas não vivencia, como assim o Estado. O que a instituição fala? Arrecada o dinheiro, apregoando, prometendo que esse dinheiro vai beneficiar os seus associados de forma direta ou indireta, e lança a promessa de um pecúlio, que é o pecúlio, um auxílio funeral e etc, para de certa forma iludir os associados. Não é assim que um Estado socialista, né, de princípio começa, para depois a aplicação do comunismo, para que o Estado centralize o dinheiro, para que possa administrar, para que possa manter todos os que ali compõem aquele Estado em estado de igualdade financeira, religiosa e etc, para não haver desigualdade social. Na maçonaria se defende isso. Mas é aplicável? Não é aplicável. Então, foi um vídeo totalmente fora de todo um contexto do que consiste o que seja a ideologia socialista e o comunismo, querendo excluir a maçonaria dessa responsabilidade ou dessa vivência. Todo país que se tenta aplicar o socialismo, logo atingir o comunismo, eles são democráticos. Olha a Venezuela, é uma democracia. A Rússia é uma democracia. Eu não vou falar aqui da Coreia, né? Nem da China, né? Que está longe de ser um socialismo ou um comunismo. Está longe. A China é capitalista, gente. A China é capitalista. A China tem a ideia socialista, comunista, de centralização do poder administrativamente. Mas a China o país mais capitalista, pior do que os Estados Unidos. Olha, que não é o meu campo. Eu não sou cientista político. Eu só estou falando aqui de experiências, de observações. Agora, querer excluir as instituições maçônicas, que ela não tenha nenhuma participação em termos de ideia administrativa de um socialismo andando para o comunismo, é mentira. Agora, ela não é de uma ideologia política. Mas na essência maçônica, institucional e na essência maçônica da maçonaria na sua historicidade, ela é sim socialista. Remonte ao tempo das guildes. Estude um pouco como funcionavam as guildes maçônicas ou as guildes dos antigos pedreiros. Havia um igualitarismo.
Assista aquele filme, assista a uma série que tem na Netflix chamada Catedral do Mar. Você vai ver uma guilde de pedreiros. E você vai observar que era aplicável ali o socialismo. Havia uma distribuição da renda do que digamos assim, o mestre da guilde, ele administrava as arrecadações da guilde e distribuía para os irmãos de forma igualitária. Os pedreiros tinham a ideia socialista. E olhe lá se não aplicasse o comunismo. Queriam aplicar o comunismo para que todos tivessem um pé de igualdade, né? Um pé de igualdade, do aprendiz ao mestre de obra. Então, Luiz Mili, tu viajou na maionese. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.